Por que o salário mínimo não é 15 mil reais por mês? Foi essa pergunta que eu fiz para o ChatGPT e é uma pergunta simples, mas ela ajuda a entender vários conceitos econômicos básicos que muitas pessoas talvez ainda não compreendam. Então, se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Então, vamos dar uma olhada aqui no texto do ChatGPT. Respondendo essa pergunta, do motivo pelo qual o salário mínimo não é 15 mil reais por mês, e eu vou fazer algumas observações. Vocês vão ver como essa questão é interessante. Bom, então a pergunta ela é simples, mas ela revela toda a mecânica real da economia. E por que um salário mínimo hoje, então, é de R$ 1.518 reais por mês e não 15 mil reais por mês? E a resposta direta é porque o salário não é definido por decreto, desejo ou justiça social, entre aspas aqui eu acho que poderia ter. É definido pela produtividade do trabalho e pelas condições do mercado. Vamos destrinchar isso então de forma clara. O salário vem da produtividade e não da lei. Empresas só conseguem pagar um salário se o trabalhador gerar o valor equivalente ou superior a este custo. Então, isso é óbvio, mas vamos para um exemplo aqui para que fique bem claro. Se um funcionário gera R$ 2.000 em valor por mês, o salário dele não pode ser de 15 mil reais. Aliás, o salário dele não pode ser maior que R$ 2.000, senão a empresa vai ter um prejuízo e não vai valer a pena financeiramente, por uma questão meramente matemática, contratar esse funcionário. Bom, então nenhuma empresa vai pagar 15 mil reais por mês e receber R$ 2.000 em troca. Isso seria prejuízo. Empresário não é instituição de caridade. E se for forçado a isso, ele demite ou automatiza aí a função do trabalhador. Então, digamos que você tem vários funcionários que ganham R$ 2.000 por mês. Se amanhã passar uma legislação que diz que o salário mínimo deve ser R$ 15 mil por mês, você vai ter que ou fechar a sua empresa ou colocar robôs ali para fazer o trabalho, enfim, você vai ter que dar algum jeito, porque você não tem condições aí de pagar os R$ 15 mil por mês se o funcionário não produz isso. Certo? Então é por isso que o salário mínimo no Brasil é baixo, porque a produtividade média do trabalhador brasileira ainda é baixa. E se o salário mínimo fosse de 15 mil reais por mês, o que iria acontecer então? Bom, aqui o ChatGPT coloca o seguinte: se isso fosse decretado, milhões de trabalhadores que não geram esse valor seriam demitidos, jovens, pessoas sem experiência, regiões mais pobres ficariam desempregadas, pequenas empresas quebrariam com folhas de pagamento insustentáveis e a inflação explodiria, o aumento do salário sem aumento da produtividade, igual a mais custos e preços. Ou seja, a medida que ajuda, entre aspas, o pobre, destrói exatamente o emprego de quem mais precisa. Então sim, na verdade, se fosse passado um decreto que aumenta o salário mínimo para 15 mil reais, isso não seria ruim para quem ganha, por exemplo, 16 mil reais, porque essa pessoa continuaria desempregada. Mas todas aquelas pessoas que produzem menos de 15 mil reais por mês provavelmente ficariam desempregadas então. Da mesma forma, se o salário mínimo fosse 10 mil reais por mês, para quem ganha mais que isso não faria diferença. Para quem ganha mais que isso seria ruim, porque as pessoas agora ficariam desempregadas. E por aí vai. Bom, seguindo então. Ponto número 3. O salário mínimo como barreira de entrada. Imagina um jovem de 17 anos sem experiência. Ele está disposto a trabalhar por R$ 800 por mês para aprender, mas a lei obriga o patrão a pagar R$ 1.518 por mês. Qual que é o resultado? Então, ele não é contratado. A intenção da lei, que é, entre aspas, proteger, porque na verdade, vamos ser sinceros aqui, nem político e burocrata está preocupado com você, na verdade, certo? Então, na verdade, o efeito real é excluir os mais fracos. O salário mínimo não cria empregos, ele elimina os que seriam criados abaixo desse valor. Mas então o que cria os salários altos? Basicamente, o capital acumulado, ou seja, mais máquinas, ferramentas e tecnologia, educação real, ou seja, qualificação técnica e prática, liberdade de mercado, ou seja, menos impostos e mais concorrência, e estabilidade monetária, sem inflação que corrói o poder de compra, principalmente também das pessoas mais pobres que têm menos acesso a produtos financeiros para se proteger da inflação. Países com salários altos, como Suíça, Alemanha ou Japão, não chegaram lá por decreto, mas por produtividade. Qual a conclusão, então? O salário mínimo no Brasil é de R$ 1.518, porque é o valor que o governo considera politicamente possível sem explodir o desemprego. Ou seja, no final dos contos não faz muita diferença, porque se o salário mínimo aí fosse muito abaixo aí do salário que a maior parte das pessoas ganha, isso na prática não tem diferença. Digamos, se o salário mínimo fosse R$5, não ia fazer muita diferença no mercado de trabalho, não ia mudar nada. Agora, se o salário mínimo fosse muito alto,
as pessoas ficarão desempregadas. Então, por R$ 1.518 por mês, só algumas pessoas ficam desempregadas. Então, arbitrariamente, escolheram esse valor para que não sejam muitas pessoas desempregadas aí com esse decreto. Mas, em síntese, não faz com que ninguém ganhe mais por causa disso, certo? Bom, reflete a baixa produtividade média do país. Um mínimo de R$ 15 mil por mês causaria demissões em massa e destruição econômica. A verdadeira maneira de fazer os brasileiros ganharem R$ 15 mil por mês não é por decreto, é por liberdade, investimento, capacitação e acúmulo de capital. Bom, então interessante aqui, né? E pensando, então, vamos pensar num cenário muito específico, muito extremo. Digamos que a pessoa ganhe, ela produz aí de lucro para a empresa R$ 5 mil por mês e ela esteja ganhando apenas R$ 1.400 por mês. Se o salário mínimo passar para R$ 1.518 por mês, daí provavelmente ela vai ter um ajuste de salário, porque ela produz para a empresa de fato mais do que o salário mínimo. Mas se ela produz para a empresa em torno de R$ 5 mil por mês de lucro, significa que ela tem uma skill que é valorizada pelo mercado. Então provavelmente ela pode ser contratada por concorrentes por um salário mais alto, se ela procurar, ou de repente os próprios concorrentes podem entrar em contato com ela para buscar esse profissional. E fica claro que no Brasil, inclusive, a gente tem uma falta de mão de obra qualificada. Se a pessoa tem uma qualificação muito específica e útil aí para o mercado de trabalho, ela provavelmente vai ser bastante demandada. Então, em síntese, é basicamente isso. O que faz com que os salários aumentem é justamente mais capital acumulado, educação real, liberdade econômica, estabilidade monetária, e não um decreto, um político, um burocrata que assinou ali no papel. Isso, infelizmente, não vai fazer com que você ganhe mais dinheiro. Então, será que, na verdade, toda essa questão aqui do salário mínimo é realmente uma demagogia aí para fazer as pessoas acreditarem que elas estão sendo protegidas por políticos e burocratas, mas no final das contas não faz muita diferença, ou pior, pode inclusive causar o desemprego aí para as pessoas que têm menos qualificação profissional e que não conseguem ainda produzir o mínimo que seria suficiente para conseguir ser contratadas por esse valor. Lembrando também que se a empresa está pagando para o trabalhador 1.518, quase o dobro disso constitui os gastos da empresa. Então, por exemplo, nesse cenário aqui, o jovem ali sem experiência está disposto a trabalhar por R$ 800 por mês para aprender, mas tem essa lei aqui do salário mínimo e mesmo assim tem os encargos trabalhistas e por aí vai. Então digamos que, vamos fazer um chute aqui, digamos que seja R$ 2.000. O jovem dificilmente vai conseguir produzir o suficiente para conseguir ganhar aqueles R$ 2.000, então ele vai ter uma lacuna muito grande que ele vai precisar suprir aí, e infelizmente não vai ter possibilidade de fazer isso trabalhando aí com um salário menor. E algumas pessoas podem pensar, bom, então de repente ele deveria estudar, fazer um curso técnico, um MBA, uma faculdade, mas muitas vezes as pessoas elas precisam do dinheiro agora, elas não têm tempo de ficar alguns anos estudando para conseguir se qualificar e ganhar mais no futuro. Elas precisam começar agora, e o ideal para essas pessoas, ou para várias pessoas aí, seria começar ganhando um salário mais baixo e ir adquirindo com o tempo experiência, ir aprendendo para conseguir ter um salário maior no futuro, não porque algum político, burocrata definiu, mas sim porque essa pessoa se qualificou, aumentou sua produtividade. Então, no Brasil, a gente tem um problema muito grande aí de políticos, burocratas, basicamente criando mais burocracia, mais dificuldades aí para o trabalhador. Bom, então, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acham do tema. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.